Olá, olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais este webinar aqui organizado pelo nosso escritório Campos Melo Advogados. Temos hoje um tema muito interessante, temos este tema que está muito importante, mas pouco ainda discutido, então entendemos que seria interessante trazer aqui para a conversa entre nós. Já avançando aí 5, 6 meses na pandemia, todos ainda em grande parte em casa, então acredito que vamos aproveitar o melhor aqui, né, deste momento, que ainda estamos trabalhando de casa, para discutir este tema. Então me sinto muito honrado de estar participando aqui. Vou introduzir nosso tema de hoje, que é justamente a questão, né, da prevenção, a lavagem de dinheiro e a atuação dos cartórios extrajudiciais, ou seja, os cartórios de registro de imóveis e os tabelionatos de nota, nesta atuação, que é um tema muito sensível hoje para a sociedade brasileira, para a nossa sociedade, que é justamente a questão do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Esta atuação vem ganhando importância na medida que houve um recente provimento do próprio CNJ, de número 88, que instruiu orientações e regras que serão seguidas pelos cartórios de nota, os tabelionatos e também os registros de imóveis a partir de então, neste combate, nesta prevenção à corrupção e à lavagem de dinheiro. E temos aqui justamente para contribuir com essa discussão, o que nos deixa muito feliz, a presença do registrador imobiliário, o Dr. Caleb Miranda, que trará a visão do cartório de imóveis. O Dr. Caleb é registrador de imóveis em São Vicente, aqui no estado de São Paulo, e está muito atualizado, né, nesse tema, que também ele é diretor e pesquisador de novas tecnologias do IRIB, do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, e coordenador do grupo temático de inovações tecnológicas e proteção de dados da Comissão de Pensamento Registral Imobiliário, também do IRIB. E completando este quadro, também, né, o nosso querido amigo, Dr. Fernando Blasco, 30º tabelião aqui da cidade de São Paulo, também à frente, diretor de Inovação e Tecnologia do Colégio Notarial do Brasil em São Paulo. Completando este quadro, aqui mais para aprender com eles, eu, Ivandro Trevelin, sou sócio da área imobiliária e de construção aqui em São Paulo, do nosso escritório Campos Melo, e meu sócio, Ricardo Caiado, que é sócio das áreas de penal, compliance e cybersecurity. Então, também está muito atualizado nesse tema. Vejo que temos muito a aprender com eles ou a trocar ideias com eles nesta confluência, né, de todas essas áreas do direito, né, do direito imobiliário, do direito penal, do direito registrário e notarial. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao Ricardo Caiado, que vai fazer um pequeno, rápido panorama de toda esta questão do combate à lavagem de dinheiro, que não se inicia hoje, mas agora os cartórios e os tabelionatos estão também auxiliando nesta importante tarefa para a nossa sociedade. Por favor, Ricardo, passo a palavra a você. Perfeito, Ivandro, muito obrigado, bom dia a todos, obrigado Caleb e Fernando pela presença, e só um último comentário antes de introduzir o tema, a gente tem uma aba de Q&A embaixo aí da tela para eventuais perguntas e todas elas serão respondidas no final, então fiquem à vontade para apresentar as perguntas que tiverem, nós temos aqui 2 grandes especialistas no tema, vai ser um prazer discutir com vocês. E aí já fazendo um breve histórico do combate à lavagem de dinheiro no Brasil, como o Ivandro bem colocou, ela não vem de agora, porém é um tema recente, né? Globalmente, o combate à lavagem no mundo ele começa a ganhar força no final da década de 80, com a criminalização das condutas de lavagem de dinheiro, com um objetivo muito claro de combater o crime organizado, especialmente aquele vinculado ao tráfico de drogas, né? Havia uma dificuldade muito grande de investigar o crime organizado, então se pensou em punir não só
o tráfico, a corrupção, todos os crimes relacionados a uma organização criminosa, mas também as condutas relacionadas ao produto desses crimes anteriores, né, que é justamente a lavagem do dinheiro. Então, havia no mundo todo uma grande dificuldade de investigação desses crimes, uma ausência de identificação clara das vítimas dos crimes, e, como eu já disse, também uma dificuldade global de enfrentamento a essa prática. Então, lá no final da década de 80, se começou a pensar a nível global em estratégias de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, e no início da década de 90, vários países começaram a regulamentar essas práticas e criminalizar as condutas relacionadas especialmente à lavagem. Aqui no Brasil, a primeira legislação que surgiu foi a Lei 963 de 1998, uma lei que veio, né, como primeira, ainda incipiente, trazendo aspectos penais, processuais penais, tipificando a conduta de lavagem, mas também introduzindo no sistema brasileiro uma estratégia global de atuação privada em parceria com as autoridades públicas no combate à lavagem de dinheiro. E essa atuação privada se dá por meio de obrigações administrativas que foram previstas na lei, e que passaram a prever alguns setores da economia como sensíveis à lavagem de dinheiro e, portanto, obrigados a contribuir com a atuação estatal no combate a esse crime. Então, esses setores específicos, de acordo com a lei, eles passaram a ter uma série de obrigações, como a identificação de clientes, a manutenção de registros adequados das operações realizadas e, mais importante, a comunicação de operações suspeitas aos órgãos de controle. Lembrando que no Brasil, né, a unidade de inteligência financeira é o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, a Lei 963 de 98, ela traz todo esse arcabouço jurídico novo que até então não existia no Brasil. E nesse aspecto administrativo da lei, com relação às pessoas obrigadas, a lei também previu sanções em caso de não cumprimento desses deveres de colaboração com o Estado. Essas sanções vão desde a advertência até a pena mais grave, que seria a cassação ou suspensão da autorização para a realização da atividade em casos muito graves de reincidência. Então, lá em 98, a gente teve um novo marco muito expressivo, que posteriormente, em 2012, veio a ser atualizado, né? A lei passou por várias alterações, e a que mais interessa aqui para a gente foi justamente a ampliação do rol de setores e pessoas obrigadas, né? Incluindo, a partir de 2012, as juntas comerciais e os registros públicos, como pessoas e entidades obrigadas, e também pessoas físicas, jurídicas, que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento, assistência de qualquer natureza, em operações, por exemplo, de compra e venda de imóveis, né? Então, é a partir desses dois dispositivos inseridos na lei em 2012 que o nosso tema aqui do debate ganha relevância, porque a partir daí existe um comando legal muito claro de que os cartórios extrajudiciais que trabalham com registros públicos e consultoria ou assessoria em compra e venda de imóveis passam então a se tornar obrigados a colaborar ao enfrentamento da lavagem de dinheiro e, portanto, passam a ter a obrigação de implementar todas as rotinas que eu mencionei, de identificação de clientes, manutenção de registros e comunicações de operações suspeitas ao COAF. Em 2016, né, passados aí 4 anos dessa alteração da Lei 9613, o próprio COAF enviou ao CNJ um pedido de providências, cobrando o CNJ para que regulamentasse essa obrigação dos cartórios extrajudiciais, que até então não tinha sido feita. Esse pedido ele foi embasado e sustentado por todas as corregedorias dos estados e também pelas entidades representativas, os notários e registradores do Brasil. Então, a própria classe dos notários e dos registradores apoiou a regulamentação dessa medida. A gente vai ouvir aqui dos nossos convidados o porquê, né? O porquê esse provimento é tão importante também para a realização das atividades deles. Mas fato é que em 2016 ainda não havia regulamentação. Esse pedido de providências do COAF tramitou, em 2019 ele ganhou ainda mais força, porque a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, mais conhecida como ENCLA, estabeleceu como uma das metas para aquele ano de 2019 justamente a inclusão dos notários e dos registradores no combate à corrupção de lavagem.
ou seja, a ENCLA também sinalizou publicamente que havia uma necessidade de regulamentação dessa atuação, e o CNJ, ao avaliar o pedido de providências, deixou muito claro que a falta de regulamentação do combate à lavagem de dinheiro nessa atividade específica poderia, inclusive, ensejar sanções ao Brasil no âmbito do GAFI, que é o grupo internacional que coordena globalmente todas as estratégias aí de combate à lavagem. Então, diante de todo esse contexto, finalmente no ano passado, em outubro de 2019, o CNJ emitiu o provimento 88, regulamentando finalmente as ações e os mecanismos de combate à lavagem no âmbito dos cartórios extrajudiciais e definindo uma série de medidas que a gente vai discutir hoje aqui com vocês. Em fevereiro desse ano, o provimento ele foi alterado através do provimento 90 de 2020, para viabilizar um prazo maior aos cartórios para avaliação das operações suspeitas de lavagem, né? O prazo, que inicialmente seria o dia seguinte da operação, ele passou a ser de 45 dias, né, em casos que independem de análise, e de 60 dias em casos que dependem de análise pelos cartórios. Então, o provimento 90-20 corrigiu uma distorção ali do provimento 89 de 2019, e desde então, desde fevereiro, os cartórios vêm se atualizando e implementando os mecanismos internos de prevenção. E aí, a gente convidou justamente o Fernando e o Caleb, porque são, além de dois excelentes profissionais, são profissionais que já implementaram os mecanismos de prevenção à lavagem nos respectivos cartórios e já estão atuando nessa forma preventiva. Então, ninguém melhor do que eles para conversar com a gente sobre isso. Então, feita essa breve introdução, gostaria de passar a palavra primeiro para o Fernando, depois para o Caleb, para contarem um pouco para a gente como foi esse processo de entendimento do provimento do CNDJ, de implementação dessas políticas e dos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e como tem sido a rotina, né, de aplicação efetiva desses mecanismos. Então, Fernando, por favor, passo a palavra para você. Bom dia, obrigado, Ricardo, obrigado, Ivandro. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho da visão do notário e fazer uma breve introdução bem prática mesmo do que é esse provimento para a gente, né, na atuação. O que o provimento 88 faz com os notários é instituir eles como efetivos agentes colaboradores da fiscalização. Veja, os notários registradores não são juízes dos casos. Não é o notário que vai dizer que um caso ele é realmente um ato de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. E até no Brasil, como o Ivandro já falou no início, na verdade aqui o que tem mais mesmo é lavagem de dinheiro. A gente não é um país notadamente sem problemas em relação a terrorismo ou financiamento de terrorismo. E até o terrorismo tem uma concepção fechada, né? Você tem que sempre ter um elemento subjetivo de perseguição à etnia, à raça, à religião, e um elemento objetivo, que é um daqueles atos discriminados. Já a lavagem de dinheiro ela é mais ampla, né? Porque a lavagem de dinheiro ela abrange qualquer tipo de ato que vise dissimular o provento de um ilícito penal. E realmente no Brasil o grande ilícito que a gente tem é a corrupção, né? A corrupção é a fonte de várias das mazelas, e quando a gente está falando de lavagem de dinheiro, no fundo a gente está mesmo falando em grande parte de persecução da corrupção, né? Quando então isso vem para os notários, o que a gente vê na prática é, primeiro, que existem muitos atos que são lícitos, eles não traduzem realmente lavagem de dinheiro ou nada do tipo, mas eles vão entrar como atos que vão gerar obrigatoriamente comunicações ao COAF. E isso que a gente vê que desperta muito interesse e receio dos usuários, dos clientes. O que tem que falar? Primeira coisa, assim, sempre que o notário ele vai analisar um ato, ele vai sempre fazer uma análise do ato em si, sem se importar com o COAF, com a fiscalização que o COAF determina. Ele vai primeiro pensar no ato juridicamente, se o ato é possível, como esse ato tem que ser feito. E nisso o ato não mudou em nada. Não é porque vem uma instrução do COAF falando que a gente tem que prevenir a prática do delito de lavagem, que o ato notarial em si vai ser alterado necessariamente. O que acontece é que isso vai exigir dos notários maior rigor técnico, justamente para não praticar um ato que poderia ser, que com uma redação com mais cuidado poderia permitir inviabilizar um mau entendimento pelo COAF, porque antes a gente não tinha tanta preocupação com isso. Então, assim, primeiro vamos pensar
primeiro, o que o notário vai olhar? O notário ele tem que olhar sempre as partes que estão envolvidas no ato e o objeto do ato. Então, quando a gente fala das partes, o notário tem que saber se essa pessoa é uma pessoa politicamente exposta. Então, olha, se ele é um governante, se ele exerce um cargo eletivo, ou é parente de alguém que exerce um cargo eletivo, se ele tem alguma função no judiciário ou nos cargos de chefia do executivo. Essa análise, ela é uma análise que em dia a dia a gente faz por declaração, e ela por si só, você ter a percepção de que você está fazendo um ato em que é o presidente da República, ou é um vereador, ou é um desembargador, ela não vai diretamente implicar em nenhum tipo de consequência em relação a comunicações do COAF. O que a norma pede, só que dependendo do tipo de pessoa que está participando do ato, você, notário, vai ter que analisar mais coisa, você vai ter que procurar mais coisa para poder eventualmente fazer essas comunicações ao COAF. Então, o que isso quer dizer? Olha, eventualmente, se você tem uma pessoa politicamente exposta, eventualmente você vai ter alguma outra questão no ato que por si só também não geraria uma comunicação, olha, um pagamento de preço em espécie, numa quantia menor, algo do tipo. Se você tem uma pessoa politicamente exposta, o que o provimento quer é que você tome mais atenção e eventualmente peça mais esclarecimentos. Isso é uma dificuldade muito grande, essa é a maior dificuldade, aliás, que os notários vão ter, porque a gente não pode atuar de modo
com uma complementação melhor. Então é isso, eu agradeço mais uma vez a todos.